Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira, dia 6 de agosto, hoje a igreja celebra a festa da Transfiguração do Senhor. E o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 9, versículos 2 ao 10, que diz assim: Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que deveria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa da transfiguração do Senhor. O Senhor que toma consigo Pedro, Tiago e João sobe ao monte, o Monte Tabor, e ali se transfigura diante deles. O que é esta transfiguração? É o momento em que Jesus, ele manifesta a sua glória. A glória que os discípulos vão experimentar com a ressurreição de Cristo. E Jesus, ele já antecipa esta visão da sua glória para Pedro, Tiago e João. É isso. Isso é a transfiguração, a manifestação da glória do Senhor. Ele passará pela cruz, ele vai morrer, mas ele ao terceiro dia ressuscitará. No monte aparecem 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Conversavam com Jesus. Poderíamos perguntar, conversavam sobre o quê? Né? O que o Evangelho quer mostrar com a presença de Moisés e Elias? O evangelista quer mostrar que Moisés e Elias, a lei e os profetas, falavam de Jesus. Falavam que anunciavam o que ia acontecer com ele. Ou seja, a sua morte, sua paixão e morte. Então, é tanto que, por exemplo, quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos de Emaús, os discípulos que estavam tristes, abatidos, desanimados, sem fé, sem esperança, e Jesus vai fazer o quê? Vai explicar para eles Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas, para que eles compreendessem, os discípulos de Emaús compreendessem a morte de Jesus e a sua ressurreição. Então, por isso que Moisés e Elias aparecem aqui no Monte Tabor, né? No Monte Tabor. E, claro, ali também acontece uma teofania, uma manifestação de Deus, né? Desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E é esta a graça que nós temos que pedir hoje.
a graça de escutar Jesus. Jesus é o Filho de Deus e nós temos que escutá-lo. Eu pergunto para você: você tem escutado a Deus? Você tem escutado Jesus? Você escuta o Senhor na sua oração? Você para um pouco, silencia um pouco para escutar, para ouvir a nosso Senhor? Ah, meu povo, como isso é necessário. Como isso é necessário. Escutar a Deus. E como Deus deseja falar, como o Senhor deseja nos falar na nossa vida de uma forma muito concreta, né? Muito concreta. Deus deseja falar conosco. Deus deseja falar conosco. Peçamos hoje essa graça. Diante daquilo que você está vivendo hoje, diante da decisão que você precisa tomar, da escolha que precisa fazer, um discernimento que você precisa fazer, ouvir a Deus. Uma pessoa não será salva se ela não aprender a ouvir a Deus. Isso é sério, meu povo. Uma pessoa não terá uma vida conduzida por Deus se não ouvir a Deus. Então, hoje, celebrando a transfiguração de Jesus, que vai passar pela cruz. E aí olha a importância dos discípulos compreenderem o que vai acontecer com Jesus a partir da escuta. A partir da escuta. Tem tanta coisa na nossa vida que a gente não entende, não sabe e fica perguntando o porquê das coisas. Escuta. Escuta. Que o Senhor nos dê um coração dócil para sabermos ouvir, para sabermos escutar e assim tenhamos fé e tenhamos uma vida conduzida por Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.